Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pod Expo Karine Paiva. Estamos com um episódio mega especial diretamente do Health Business, falando com nomes que podem, de fato, contribuir não só na área da saúde, mas no modelo de negócio, na tua forma de pensar e de agir. E eu estou aqui com ele, que é um dos grandes nomes na área da saúde, na área da performance, é médico especialista na medicina do esporte, ele é fundador da clínica Muse e referência nacional. Ele mesmo, Paulo Musi. Seja bem-vindo a Teresina novamente. Obrigado, Karina. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Tem uma frase que você fala que excelência não é um hábito. Não é um ato, é um hábito, tá? Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, não é uma frase que fui eu que falei, é uma frase que fala, ela resume bem aquilo que é o esforço ao longo da nossa jornada, né? Que é você transformar aquilo que é um esforço pontual numa consistência diária. E que é, pelo menos na minha forma de ver as coisas, que é o que resulta em alcance de objetivos, né? Maravilha. Paulo Musi, como que era você? Eu não sei se existe uma diferença, mas eu, claro, naturalmente as pessoas, quando elas amadurecem, elas se tornam pessoas. É para se tornar pessoas melhores, tá? Mas falando aqui, enquanto carreira, enquanto profissional. Falando aqui para quem está muitas vezes no início da carreira, para quem está ali começando. Quem era o Paulo antes de ser uma referência nacional? Né? Quem era o Muse lá no início? E o que você atribui de relevância, de sucesso atualmente? Personalidade não muda nada, Karina. Eu acho que eu fui muito feliz em nunca precisar mudar a minha forma de agir ou de atribuir valores para as coisas nesse período todo, né? Ou principalmente conseguir conservar os meus valores inatos. Só que tem uma diferença grande em experiência e conhecimento, né? Porque a consolidação do conhecimento ela vem com o tempo que você trabalha com aquele tema. E acho que, fundamentalmente, a energia que se gasta para realizar algumas tarefas, né? Eu gastava muita energia, palavras do meu pai, né? Que eu passo em cima que nem um trator daquilo que precisa ser feito, né? Hoje você é um dos maiores exemplos de branding, né? De marca pessoal. E como foi que você percebeu isso? Eu queria saber assim, isso foi algo intencional no sentido assim, não, eu entendo que eu posso ser a própria marca, ou isso foi acontecendo pelo teu jeito genuíno de ser, de compartilhar, de gostar de ensinar? Como que foi construir hoje a marca Muse? Bom, grande parte da minha marca é a profissão que eu escolhi, né? A medicina ela é uma profissão que a confiança ela não é uma possibilidade nem uma vantagem, ela é uma obrigatoriedade. E quando a gente percebe que a gente carrega, quando a gente é obrigado, é solicitável ter esse padrão, acaba que tudo que nós fazemos, ela leva ao mesmo esforço, ela leva a mesma receita de dedicação e que nunca foi objetivo ser uma marca para fora, mas de alguma forma manter o que são questões em relação a significado, a objetivos, né, sempre vivos dentro daquilo que é a prática diária. E você sempre se considerou um homem empreendedor? Ou isso foi sendo construído? Eu pensava naquilo que eram os objetivos que eu queria atingir. Né? Eu acho que empreender pelo sentido de inovar ou pelo sentido de você criar um negócio, por exemplo, na verdade, ele é uma forma que você é reconhecido, não um método de ação. Né? Então, acho que não existem pessoas que são empreendedoras porque aprenderam a empreender. Existem pessoas que têm capacidade de se tornar empreendedoras porque não têm cautela, medo ou preocupações quanto à necessidade de agir. Eu acredito muito no trabalho em conjunto. Tá? Eu Eu ia não te perguntar sobre precisei. isso, né? Sobre essa gestão de carreira, atendimento, negócios e tudo. Pois é, isso é uma coisa que eu desenvolvi a partir do meu casamento com minha esposa. Ela, assim, é uma pessoa que
tem uma habilidade natural em administrar coisas, ela tem um tino para negócios que é uma coisa fantástica e que ela enxergou que eu poderia, aquela força de trabalho, aquele valor precioso, né, de propósito, ele podia ser direcionado na área de transformar isso ou não de transformar num business, mas de mudar a natureza do negócio que eu tinha, né? Como é que um médico que trabalha eminentemente dando plantão em consultório de outras pessoas poderia chegar a ter uma clínica própria, né? E ela fez isso com muita maestria, né? E eu sempre escutei. A sua esposa, pelo menos na minha opinião, é a pessoa que você mais tem que confiar no mundo. É. Então, eu confiei nela cegamente, né? E sempre foi... Essa é uma conversa muito clara, né? Onde eu falei, olha, eu tenho uma grande capacidade de trabalho, né? E ela fala isso, ela fala que eu sou uma das pessoas que ela conhece que mais aguenta trabalhar, né? Sem se lamuriar, reclamar, porque eu também entendo que a conquista de uma quantidade ou de uma qualidade de trabalho é uma conquista. Enquanto que eu vejo que a maioria das pessoas, quando elas conseguem atingir um nível de trabalho que vai trazer para elas o que é a recompensa que elas buscam, em vez de elas continuarem martelando, não, ao contrário, elas começam a reclamar. E é uma tendência que eu observo que é a maioria das pessoas reclamam de tudo aquilo que elas passaram a vida delas tentando conquistar. Reclama do trabalho, que é o que ela queria fazer. Reclama do casamento, que é o que ela queria construir. Reclama dos filhos, que é o que ela queria ter. Então, sabe, para mim, não faz sentido. Eu tenho uma ligação muito forte com o passado, no sentido de... Eu lembro exatamente como era a minha vida antes de eu conquistar qualquer coisa. Eu lembro como era ter o meu primeiro carro, eu lembro da satisfação de ter o primeiro carro quando eu andava de ônibus e metrô. É curioso, né? A gente tem uma coisa chamada adaptação hedônica, né? Você compra um sapato, para você é a coisa mais linda do mundo, deu um mês, ele é um sapato. Exato. Você troca o seu carro, deu um ano, acho que eu quero um modelo novo. Né? Você muda de casa, mal você mudou, você já está pensando, acho que eu preciso de um lugar maior, mais bonito. Né? E eu não, eu olho para trás e eu consigo ser verdadeiramente grato e satisfeito com aquilo que eu conquistei. Pelo que eu entendi, você é grato pelo que você tem verdadeiramente, como você falou, e você aproveita aquilo, de fato, como uma conquista. Né? É o caminho do aprimoramento, né? Você é feliz com quem você é, se tornou capaz de fazer, porém, você percebe que existe sempre espaço para melhora. Eu não deixo de melhorar algo porque eu estou cansado, porque eu não estou com vontade, porque aquele dia eu não acordei bem, porque se a gente for ver a vida de uma pessoa ocupada, ela está cada vez mais ocupada, ela está cada vez mais cansada, e a ideia é tomar as decisões não baseadas no cansaço imediato, mas no desejo do futuro. Né? E, evidentemente, celebrando cada conquista que existe. Então, eu não tenho tempo para invejar o que é do outro, eu não tenho uma razão que não seja lutar pelas minhas coisas, que não venha do que é a minha necessidade de melhora contínua. Eu não preciso possuir alguma coisa porque isso vai me tornar diferente. Mas eu construo caminhos para progredir na minha vida para que eu crie uma situação diferente. Isso é tomar responsabilidade pelas suas ações, pelo seu ambiente e, portanto, entender que tudo que vai existir na sua vida, ela tem uma ligação direta com a sua capacidade de manter-se no caminho que você desejou. No seu ponto de vista, é possível crescer como médico ou como alguém na área da saúde, seja um nutricionista, um psicólogo, um educador físico, um fisioterapeuta, sem as redes sociais? Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Hoje, nenhum paciente que eu atendo vieram por redes sociais. Né? Eu comecei consultório em 2006, né? E o ritmo de crescimento do meu consultório foi o ritmo normal de qualquer consultório médico antes de rede social. Na época, você demorava 8 anos para formar um consultório particular. Só que você tinha que trabalhar no consultório particular. Então, o primeiro consultório particular que eu atendi não foi meu, foi de um amigo meu, Cyrus, que é fisioterapeuta, né? E ele me cedeu essa oportunidade
de atender numa sala da clínica dele. Então, eu nunca fiz uma opção para um ganho rápido porque eu desejava algo que fosse imediato. Eu desejava algo maior e eu sabia que tinha que existir um trabalho maior. Então, evidentemente, eu não comecei com uma clínica cheia. Eu comecei com uma salinha na Avenida Paulista, onde eu atendia um paciente por semana e a minha consulta era R$200. E foi assim que eu comecei. Aí depois um paciente vieram dois vieram quatro vieram... E aí é uma progressão geométrica, porque uma pessoa te indica para outra, porque gosta de você, porque confia em você, porque admira o seu trabalho. E a rede social, a única coisa que ela mudou na minha profissão foi a minha responsabilidade social, né? Na rede social é onde eu devolvo de uma forma que eu aprendi com os meus professores de medicina, né, que o médico ele precisa ser generoso em relação ao conhecimento. Porque o esclarecimento é o primeiro passo da cura. E como a gente tem essa ferramenta digital para fazer isso, a única coisa que eu fiz foi me apropriar dessa ferramenta e transformar essa devolução à sociedade, não como, por exemplo, um dia atendendo de graça no consultório, mas todo dia gastando 1 hora por dia, oferecendo para as pessoas a oportunidade de sentar com uma pessoa que ela confie e ouvir sobre temas que ela tem curiosidade, principalmente da área da saúde, que é onde mais tem informação ruim, falsa e que, para muitas vezes, uma tentativa de venda de algo que a pessoa não precisa, por uma razão que não existe e por um preço que não vale. Mas porém, inevitavelmente, eu entendi a tua intenção. Eu entendi claramente aqui que você está na rede social como um serviço social, de contribuir. Agora, inevitavelmente, quando você entrega algo de valor, que você está ali disponível para contribuir no seu tempo, isso te faz alcançar várias pessoas que falam bem, que validam cada vez mais aquilo que você faz, mesmo que não estejam consultando com você. E automaticamente isso impacta na tua percepção de valor, no teu crescimento, de alguma forma, concorda? Em parte, porque do mesmo jeito que existem pessoas que validam, existem pessoas que usam a sua imagem para causar impacto naquilo que eles querem falar. Então, existem pessoas que tentam diminuir a sua imagem ou tentar achar falhas naquilo que é a sua exposição, porque, infelizmente, a gente vive diante de uma condição humana onde o circo chama mais atenção do que a serenidade. Então, toda vez que você levanta e fala, mas isso traz benefício, eu concordo, mas isso também traz desafios. Eu acredito que na rede social, diferente de um atendimento one-on-one ali, 1 a 1, é aquela história, termina sendo uma terra sem lei. Todo mundo acha que tem o direito de entrar e falar, né? O que eu quero dizer é que, para quem hoje usa o digital ou para quem não está usando o digital, o quanto se você tiver uma boa intenção e você se preparar e entregar algo de valor, isso naturalmente vai voltar na percepção de valor, no teu crescimento, de alguma forma. No teu que eu falo assim, de quem está ali, né? Não dá para você artificializar, por exemplo, as relações de uma sociedade. E hoje a gente tem uma rede social que é 90% artificial, onde pessoas que falam coisas muito importantes, elas não têm relevância. Por quê? Porque elas não têm 1.000 seguidores. Então, a rede social ela começa a distribuir você quando? A partir de 1.000 seguidores. Mas para você chegar lá, se o teu conteúdo não é ouvido, como que você faz? E agora está cada vez mais desafiador, né? Porque, de fato, a rede social ela está mais focada realmente na monetização do que na distribuição orgânica. Então, inclusive, quando você começou a pagar pelos serviços da rede social, quando você começou a pagar a distribuição digital, aí você criou uma situação onde você tem um algoritmo... Condiciona. Exato. Que, ao mesmo tempo que ele transformou a audiência num produto, ele pegou aquelas pessoas que têm uma boa produção e ele diminuiu o que é a visualização delas. Para a investir para chegar nessa audiência. E não só isso, mas criou uma situação artificial, que é o quê? Quanto mais você impulsiona através de monetização, pessoas curiosas entram no seu perfil.
Só que o curioso, a pessoa que não vem por afinidade, não vem por indicação, não é como uma consulta que a pessoa, como ela chegou a você, ela confiou em você, ela pagou pelo seu serviço, ela vai levar a cabo. Não, ela olhou e aí ela, não é bem isso. Aí ela sai. E quando isso acontece no mundo digital, esse algoritmo ele tem uma leitura a seguinte: esse conteúdo não é relevante. Por isso que o impulsionamento ele é uma coisa que tem que ser feita com muita cautela, porque senão o que você está gerando é uma forma de, inclusive, perder seguidor. Você vai ensinando a própria máquina a entregar errado e o resultado fica cada vez pior. Eu tenho uma pergunta para você voltado para o mercado wellness, né? Então, a tua performance sempre foi, pelo que eu vi, pelo pouco que eu sei, e eu já te acompanho há muito tempo, né? Era para me ter te trazido lá em 2023 para 2024. Você sempre focou muito na questão da saúde. E hoje se fala muito disso, do mercado wellness, do mercado do bem-estar. Só que lá atrás era isso que você já falava, né? Então, enquanto muitos falavam da doença, do problema, você estava ali falando da educação, do hábito e tudo. E hoje, o que muito se fala é sobre a superpopulação na área da medicina, muitas pessoas se formando, curso... Eu não sei se... de verdade, eu não quero opinar por isso, mas... eu lembro que na minha infância a medicina era... Existiam os grupos, ou você é médico, ou você é advogado, ou eu vou tentar alguma coisa na vida. Médico, né? advogado e engenheiro. Os 3 doutores, né? Isso. A lei de Dom Pedro que resolveu chamar de doutor as 3 profissões porque ele acreditava que tinha uma grande relevância para a sociedade. Vem daí você chamar engenheiro de doutor, você chamar advogado de doutor e médico de doutor. Então, é tudo cultural, é tudo um padrão que é construído e as pessoas vão replicando. Mas hoje nós estamos vendo que não é que é mais fácil, eu não acredito que as coisas são mais fáceis, eu acredito que elas se tornam mais acessíveis no sentido de oportunidades. Então, tem uma superpopulação de pessoas se formando. Os dados mostram que não tem residência disponível para todo mundo ainda. E que se as pessoas não evoluírem mentalmente, amadurecer, para se destacar, entregar algo de valor e, de fato, transformar, é como se fosse um colapso, um caos na área da saúde. Isso pode acontecer, tá? Essa é uma perspectiva minha. Eu queria que você falasse como que você hoje, até como uma responsabilidade social que você falou aqui hoje, como que você enxerga a saúde daqui para frente no âmbito de pessoas, nas necessidades das pessoas, nos padrões comportamentais das pessoas, nas gerações? Eu tenho certeza, eu não sei, assim... você falou que atende sempre as pessoas que já de muito tempo que vão indicando. Mas a geração, o comportamento das pessoas está bem diferente. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que tudo que traz escassez traz desejo. E as faculdades de medicina eram poucas, as vagas eram escassas e isso causava desejo. Só que, ao mesmo tempo, era uma sociedade pequena, fechada e que a gente conseguia dar atenção às pessoas que entravam. Então, tinha aquela pessoa que entrava na faculdade falando assim, eu quero ser médico porque eu quero ser rico. E aí, com o tempo e com a experiência das pessoas sêniores, essa pessoa ela entendia que, primeiro, ser médico não ia te tornar rico. Segundo, não é o objetivo da medicina enriquecer ninguém. O objetivo da medicina é cuidar do paciente se isso é uma coisa que tem dentro de você. Quando a gente veio com essa facilitação do acesso à escola de medicina, a escola de medicina virou um negócio. E aí o que aconteceu? Algumas coisas importantes. A primeira delas é, em se tratando quanto negócio, tem que haver uma promessa. E aí pessoas que não eram médicas ou da área de negócios começou a tratar da seguinte forma, agora você pode fazer medicina e se tornar rico. Que é uma grande mentira. Né? A segunda coisa... Continua sendo uma grande mentira, mesmo quando era escasso. Exato. Só que quando era escasso, a gente conseguia orientar essas pessoas para que elas pegassem um caminho. Né? Tipo assim, era mais fácil você ensinar e acessar esses grupos. Agora, pela superpopulação... Era mais fácil você pegar as pessoas que estavam chegando e mostrar para elas, olha, não é bem assim, o caminho é esse aqui. Então, você consegue ter conforto financeiro? Sim. Só que o caminho é esse. O trabalho é você se formar, fazer uma especialização, seguir na sua especialidade, fazer atualizações constantes e aí seguir. Só que também aí teve um grande problema. Com as medidas afirmativas e o aumento do que é a disponibilidade de vaga, de certa forma, a política
transformou a medicina de uma forma de obtenção, ascensão social. A medicina não é sobre ascensão social, a medicina é sobre cuidar do paciente. Então, quando você fala que você dá acesso a um garoto para ele se tornar médico, você não fala isso para ele ganhar dinheiro e ele ascender socialmente. Você fala da obrigação que ele tem com o paciente. E eu lembro numa situação muito delicada, onde a gente estava num debate, que a pessoa falou, mas essas medidas são importantes porque o sujeito, ele agora tem uma chance na vida. A medicina não é sobre a chance na vida, é uma chance da vida do outro que ele vai atender. Ninguém faz medicina, portanto, com a cabeça de resolver o seu problema. Você faz medicina com a cabeça de resolver o problema do outro. E a forma que uma política de pouca inteligência, pouca cultura, pouca formação, pouca honestidade, ela influenciou na medicina foi trazer um tipo de pensamento para dentro de uma profissão tão delicada que não faz sentido com aquilo que de fato a gente faz no dia a dia. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu pegasse um rapaz entrando em medicina, na situação que fosse, e eu sentasse com ele e falasse, olha, eu fiz tudo isso daqui para me formar, e contasse tintim por tintim, e falasse para ele, você vai ter que fazer igual ou melhor, eu tenho minhas dúvidas se ele seguiria adiante. Porque a gente abdica de coisas, a gente renuncia a outras que não são todas as pessoas que estão prontas para fazer isso. Tem gente que aprende a fazer isso no caminho. Tem gente que simplesmente não suporta. Tem gente que, deu 5 horas da tarde, acabou meu estágio, vou embora. Tem gente que, medicina não tem relógio. O paciente não bate ponto. Então você vai ser solicitado para ficar sim depois que o seu horário terminou. Você vai ser chamado em momentos que você está descansando sim, porque o seu trabalho continua. E hoje eu percebo que existe toda uma preocupação, não é só com a saúde, é com o conforto e a conveniência das coisas. Exemplo, trabalhe da sua casa, ganhe dinheiro no digital sem sair do seu quarto. Medicina não é assim. Medicina é algo que você faz, principalmente de forma árdua, porque muito pior do que você dedicar a sua vida para uma coisa, às vezes renunciando a tantas outras, é você falhar na vida de uma pessoa. Isso não tem comparação, né? Quando você põe o seu carimbo e a sua assinatura embaixo daquilo que é o destino de saúde de uma pessoa, você selou o seu destino e o dela. O que me preocupa é tudo que você está falando, eu concordo plenamente. Agora, a preocupação é o seguinte, vamos dizer assim, é um grupo que está vindo com esse modelo mental de que eu vou conseguir, tá mais fácil, tá mais simples entrar. E quem está formando também, né? Quem está o formando? Porque se você tem esse sentimento hoje, esse pensamento, claro que isso vem de uma origem. Nem sempre vem dos pais, às vezes vem de uma referência. Às vezes veio de um professor que chegou e falou, talvez, estou aqui imaginando, Muzi, olha, não é assim, você vai ter que passar por isso, você está disposto a fazer isso? E o que eu vejo hoje, acompanhando pessoas, acompanhando jovens, acompanhando empresários, é esse sentimento, essa imaturidade de achar que... E as pessoas, muitas vezes, que estão ensinando são essas pessoas que não conversam, talvez não mostram a verdade, né? Então, talvez... O problema é que quem está ensinando isso, Karina, para médicos, são pessoas que, quando médicos, eles não tiveram essa experiência, muitas vezes não são especialistas e eles se orgulham de falar que eles dedicaram a vida deles para o digital. Ora, como você vai ensinar medicina para um médico se você nunca se dedicou a isso? E a gente tem um problema de medicina que é você depende de políticas públicas. Veja, o que acontecia muito na minha época é que, sim, faltavam médicos ao longo do Brasil. Mas por que faltava médico no Brasil? Porque, do ponto de vista de infraestrutura, a saúde é muito custosa, e você depende não só do que é um profissional, mas você depende de uma equipe deles. Você não vai montar um hospital, por exemplo, só de radiologista. Para você indicar um exame, você precisa fazer um diagnóstico. Então, você vai precisar do ortopedista, do urologista, do clínico, do cirurgião.
a medicina ela é feita de equipes. Então, não existe um gasto único. Você criar uma instituição, ele é um gasto completo e grande. E, politicamente, o Brasil não é conhecido como um país que investiu na sua saúde pública. Então, por exemplo, quando você fala a quantidade de médico, eu não acho isso ruim. O que eu acho ruim é a quantidade de médico mal formado. Isso eu acho ruim. E nos postos mais importantes da profissão do médico, que são os atendimentos básicos de saúde, onde a prevenção é feita, onde os primeiros diagnósticos é feita, ele virou cabide de emprego, de primeiro emprego para médicos que são recém-formados ou que não têm nenhum tipo de especialização. E não porque é culpa deles. Porque eles estão querendo ganhar dinheiro rápido. Não, não é isso. É porque a oferta dessa especialização, dessa progressão acadêmica, ela simplesmente não existe. Veio uma fábrica de médicos que comercializa diplomas, não formação. Vem uma política pública que confecciona títulos, não aprendizado. A medicina é uma coisa complicada de você fazer, tem uma curva de aprendizado muito grande, e quando você paga ao médico um valor que, quando você compara com a sociedade, em algumas situações, tá? Você fala que são os melhores salários. Primeiro, são de poucos médicos. Segundo, são de médicos que trabalham muitas horas a mais do que a maioria das pessoas está disposta. E que, mais do que isso, que o nível de preparação que eles tiveram que ter foi muito maior. Por exemplo, você põe um advogado, ele monta uma clínica, um escritório no interior, do que ele depende? Depende das pessoas que se sentem privadas de seus direitos procurá-lo. Agora, você pega um médico e monta um consultório no meio do interior, ele depende de meios diagnósticos, ele depende de meios de tratamento, ele depende de equipes de outras especialidades. Uma pessoa, a gente não tem, por exemplo, não um sorteio, eu só posso ter uma doença por vez. Não, a pessoa ela tem, muitas vezes, um hipotireoidismo, tem uma apendicite e desenvolve uma dermatite seborreica. Quer dizer, os problemas existem e a falta de equipes faz com que essa medicina ela seja uma coisa muito ampla e restrita. E eu repito o que eu te falei, existe um total descompromisso político com o que é a necessidade das pessoas, porque é nitidamente claro que o que é bom para eles, em centros particulares de referência, não é o que eles acham bom para a população. São equipes de atendimento sem médicos. São farmácias populares que não têm medicação ou postos-saúde que não entregam a medicação. E que é muito conveniente para a classe política trabalhar desse jeito, porque sempre a população vai culpar o médico que está na ponta. Mas ela não vai levar em conta que falta remédio não é por causa do médico. Falta exame não é por causa do médico. Falta recurso não é por causa do médico. Falta ambulância não é por causa do médico que está lá. Agora, quem que ela tem para brigar? O deputado, o vereador que está lá trancado no espaço dele. Com o enfermeiro, com o médico. Exato. Uma coisa incabível na minha cabeça. É agressão de médico e enfermeiro. Hoje o médico sofre agressão, o enfermeiro sofre agressão, o técnico... Pera lá, esse cara tá cuidando da tua vida, tá cuidando da vida da tua família. Você acha que ele tá lá de brincadeira? Você acha que ele acorda de manhã e fala, vou fazer uma coisa de ruim pra alguém? Aquele vídeo que viralizou, né? De uma paciente que agrediu, tapa na cara da enfermeira que tava pedindo pra ela esperar. Não, isso daí é o cúmulo. Isso é o final. É um negócio que... E é engraçado que quando você vai em algumas repartições públicas, tem lá uma placa gigante. Né? Desacatar um funcionário público é crime pela lei, não sei o que lá, blá, blá, blá. Tá, então você bater na enfermeira é o quê? Você sai cheio de razão? E quando você olha para a população, você percebe que as pessoas, elas concordam com isso, porque na experiência delas, o culpado é quem está na ponta. Então é muito difícil ser profissional da saúde hoje em dia. Eu acredito que está difícil ser profissional com ética e caráter em grande parte das profissões. Concordo com você absolutamente. E você falou algo muito interessante para a gente encerrar. Foi um ponto de vista legal, porque você falou assim, vamos lá. Eu comecei te perguntando sobre a superpopulação, sobre o número de profissionais que não vão ser bem preparados. E você trouxe uma perspectiva, isso não é só uma questão de mercado, de acesso à faculdade. Isso é uma base que vem lá do início de uma política que não favoreceu ao desenvolvimento de um país
que possibilitasse uma mentalidade, uma estrutura, uma maturidade das pessoas. E eu não acredito que você resolva isso impedindo essas pessoas de trabalharem. Pelo contrário, eu acho que elas estarem disponíveis para arcar com esse fardo de uma saúde incompetente no país é fenomenal. Só que o que me preocupa é, eu sei que nenhum governo ou política pública vai arcar com o que é o preparo desses profissionais. Então, a minha preocupação, o que eu vou fazer para contribuir com isso? Hoje, a preocupação dos conselhos regionais de medicina, do Conselho Federal de Medicina, é, primeiro, conseguir uma qualificação mínima para que esse médico ele tenha acesso à população e essa população ela possa se beneficiar de um tratamento de qualidade. E segundo, como que a gente vai fazer para preparar todo esse exército de pessoas para elas terem realmente capacidade de fazer isso. Maravilha. Muzi, muito obrigada por sua contribuição, por você compartilhar o seu pensamento, a sua história. E eu espero, se você puder finalizar com uma mensagem para quem está nos assistindo, seja da área da saúde, seja alguém que está pensando em percorrer essa jornada que você percorreu. Independente daquilo que você escolheu fazer para sua vida, faça bem feito. Independente da forma que o ambiente ou a condição atual trate você, não mude sua forma de ser. O que a gente pode melhor de entregar para as pessoas é o nosso melhor. Não necessariamente aquilo que os outros pedem de você, ou principalmente a expectativa que uma rede social possa ter daquilo que é o seu comportamento. Enquanto você for capaz de saber identificar o seu propósito, com motivação abordar esse trabalho e com consistência realizá-lo, eu te dou uma certeza. Sucesso, que é aquilo que você sente de bom no seu espírito, quando você deita na sua cama, no seu travesseiro, você fala que você fez um bom trabalho, você sabe disso, você vai alcançar. A remuneração, ela vai vir como uma forma de você propagar esse sucesso para as pessoas que estão do lado de você. Ou seja, o sucesso e a riqueza, ela é algo compartilhado. Quando você tiver na sua cabeça que juntos daquilo que é a sua classe, das suas profissões, dos seus colegas de trabalho, vocês têm muito mais chance de perseverar do que sozinho. Esse momento é o seu momento da virada. É quando você consegue trabalhar para os outros, para que a condição trabalhe para você. Sempre que você for trabalhar para você sozinho, você vai despertar inveja, você vai despertar uma falta de entendimento sobre a sua natureza ou seu valor. E isso, em algumas vezes, vai gerar situações que vão poder fazer você desanimar. Quando você trabalha por um grupo, quando você representa uma classe e quando você coloca a sua energia para fortalecer um grupo de pessoas, você vai ver que essa energia que você colocou volta para você 10 vezes mais forte. Se você acha que fazer força para empurrar 100 pessoas vai te cansar, lembra, depois vão ter 100 pessoas empurrando você. E isso vale a pena. Maravilha. Se esse PodX falou com você, foi importante, deixa seu comentário, aproveita para se inscrever no canal, compartilhar e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada, Muzi, e volte mais vezes para Teresina. Voltarei.